Graça e paz, queridos. Glória a Deus por mais um dia. Como é bom poder declarar que esperamos o dia de estarmos com o nosso Senhor. Maravilhoso, glorioso será o dia que estaremos diante desse Deus maravilhoso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos chegando na reta final desta carta, onde temos observado um pouco do que está acontecendo ali naquela igreja, um pouco do que o apóstolo lutou para ensinar e como algumas coisas não mudam, independente dos tempos. Hoje de manhã, ali na EBD, nós chegamos na carta de Paulo aos Filipenses, estávamos falando de algumas coisas, e é interessante observar que não importa quantos anos exista de cristianismo, alguns problemas estão desde o início, e eles perpetuam as épocas, porque na verdade isso não tem a ver com a época em si, mas com o fato de sermos humanos, com o fato de sermos pecadores e da luta que nós temos em fazer a vontade de Deus. Então, algumas coisas, elas acabam se repetindo. E chegamos ao capítulo 15, onde Paulo inicia um novo bloco. Paulo já cuidou da questões morais daquela comunidade, problemas de relacionamento. Paulo já falou sobre a questão e a importância de como eles precisavam, inclusive, se tratar. Paulo abordou profundamente a importância do culto. E agora Paulo entra em uma outra área ainda mais profunda, que tem a ver com a teologia que aquela igreja acreditava. Paulo entra em uma área que envolve agora a crença comum, aquilo que movimenta de fato a igreja como essência, que é o que ela acredita. E o capítulo 15, então, é um capítulo onde Paulo vai tocar no ponto central da fé cristã. E nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1, é um capítulo extenso, nós vamos ver apenas a introdução desse capítulo hoje e começar a refletir um pouquinho sobre realmente o que está no centro das nossas ações. Então, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vamos ter o seguinte: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro, mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo,
Não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Então, Paulo abre este capítulo de uma maneira muito direta e profunda. E Paulo começa a entrar, então, em um grande problema, porque parece que aqueles irmãos e a igreja de Corinto definitivamente é uma grande dualidade. É algo que a gente fica tentando entender como é que pode. Porque o que nós observamos era uma igreja extremamente complicada. E mesmo assim, Paulo passa a carta inteira dizendo que eles são igreja do Senhor. Aqueles irmãos tinham todo tipo de problema. E mesmo assim, Paulo continuava a dizer que eles eram igreja do Senhor. Aquela igreja detestava o apóstolo Paulo. Paulo foi ofendido. Paulo foi rejeitado. E mesmo assim, Paulo dizia que aquela era a igreja do Senhor. E inclusive declarava o seu próprio amor. E hoje de manhã, na aula, eu comentei a respeito da importância que envolve entender o pano de fundo de cada livro bíblico. Como é importante entender o que os autores estão passando, o que de fato acontece. A carta aos Filipenses, por exemplo, fica muito mais profunda e emocionante quando a gente percebe Paulo dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, e dizendo àquela igreja o quanto ele amava e o quanto eles deveriam ser gratos, e dizendo de sua alegria, mesmo ele estando preso. Quando comentei a respeito nessa carta do capítulo 13, que é cantado, recitado, declamado como um poema sobre o amor em casamentos, e como torna-se ainda mais profundo quando a gente percebe que ele não está falando simplesmente de uma relação romântica, está falando de algo além. E uma das coisas que nós aprendemos, e a gente acabou de cantar, o quão sublime é o amor do Senhor, admirável, majestoso. E o que fez de Paulo um homem completamente diferente do seu tempo foi a capacidade que Paulo teve de entender o que realmente importa. O que é que faz com que um homem possa dizer e recomendar alegria estando ele preso? Como é que Paulo pôde reagir com aqueles irmãos se esforçando, escrevendo, ensinando, quando ele mesmo era rejeitado constantemente? O que fazia de Paulo um homem diferente foi entender que aquilo que nós acabamos de cantar, que o mais precioso que nós podemos ter é o Senhor. Essa é a grande diferença. O que faz Paulo continuar e seguir, independente das circunstâncias, é entender que o mais importante para ele não era o que ele estava construindo em sua própria vida, não era o seu conforto, não era o seu ganho pessoal, mas era entender que estava obedecendo ao que Deus mandava. E isso faz toda a diferença na nossa relação com Deus. A probabilidade de sermos crentes frustrados, de termos problemas de fraqueza na nossa fé, enquanto não entendermos que o Senhor de fato não está nos preparando para aqui, e sim para a eternidade, é enorme. Se a sua relação com Deus for uma relação baseada em algum tipo de espera e expectativa de algo aqui, você em algum momento vai se frustrar. Nós estamos observando as notícias, atônitos. As notícias que vêm da Nigéria são notícias absolutamente perversas. A gente teve um momento aqui de oração. Qualquer um que já viu um vídeo, por menor que seja, do que está acontecendo naquele país, com aqueles irmãos, tem noção de como o ser humano pode ser cruel.
Ontem mesmo vi um vídeo, não sei dizer se novo ou não, mas os irmãos estavam em culto transmitindo, como estamos fazendo agora. E um grupo de pessoas entrou atirando dentro do culto. E nós não estamos vendo nenhum tipo de comoção mundial com isso. E aí, aqueles que não entendem o que de fato está em jogo e o que importa, podem pensar como inclusive alguns falavam. Uma das coisas que Jesus ouviu, e eu digo assim, uma das coisas mais perversas pelos soldados romanos era: se tu és o Deus, desce daí. Era aqueles soldados dizendo e falando como é que ele pode ser declarado o Filho de Deus ou o Rei dos Judeus se ele não consegue livrar a si mesmo. Se ficarmos ou se estivermos em uma relação esperando que Deus, por alguma coisa que eu faça em algum momento, me dê algo que gere conforto, que gere enriquecimento, que gere qualquer coisa, eu vou me frustrar, porque o que a Bíblia nos mostra é que teremos aflições, teremos lutas, teremos dificuldades. O Senhor está conosco, é claro que nós oramos e temos que clamar e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, mas precisamos, assim como acabamos de cantar, entender que mais precioso que qualquer outra coisa é o Senhor. Ou como numa outra canção que nós cantamos aqui, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele também é Deus. Paulo entendeu isso. E é isso que movimenta o coração de Paulo. E por incrível que pareça, essa igreja toda torta, toda bagunçada, para completar tudo, tinha um problema com a doutrina central da crença cristã, a ressurreição. Paulo começa a tratar aqui a ideia que move simplesmente o coração do que nós acreditamos. Aqueles irmãos, por alguma razão que a gente não consegue entender, ou, como Paulo tem dito, por um coração orgulhoso, que tem dificuldade em se submeter, foram deixando o que Paulo ensinou. É isso que Paulo está colocando aqui. Por alguma razão, aquelas pessoas que, ao serem tocadas pela mensagem do Evangelho, quando Paulo chegou ali, aquelas pessoas que ouviram a mensagem de arrependimento, de que Cristo havia morrido pelos pecados deles e havia ressuscitado, por alguma razão, aqueles irmãos começaram a ouvir outras vozes. Por alguma razão, aqueles homens, aqueles irmãos entenderam ser pessoas especiais e intelectualmente superiores e procuraram pessoas com um discurso mais bonito, mesmo que distorcendo. E começaram a ter algumas ideias completamente malucas. De modo geral, por causa dos dons que eles mesmos tinham, eles começaram a entender que já haviam transcendido. A ideia, talvez não de toda a igreja, mas de um grupo forte o suficiente para influenciar de um modo geral, era de que eles, por falarem em línguas, por já terem um grande movimento, eles já haviam superado toda e qualquer questão humana. Resumindo, eles já haviam sido santificados o suficiente, eles estavam acima dos outros, eles eram superiores. E aí Paulo começa então a tratar exatamente isso. Paulo vai lembrar da importância de entender que a ressurreição ainda não havia acontecido. Paulo começa a colocar algumas coisas, é importante a gente entender isso. Eu comentei hoje de manhã. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o que acontecia naquele tempo. Eles ainda não tinham a Bíblia está sendo escrita. Então, alguns assuntos eles vão surgindo conforme a necessidade. Não havia um manual de teologia sistemático-bíblica. Então, alguns assuntos eram explicados conforme os problemas.
E por incrível que pareça, realmente os textos explicando a doutrina a respeito da ressurreição de Cristo ainda estavam sendo gerados. E aí aquelas pessoas começaram a confundir várias coisas, inclusive uma parte da igreja, entendendo que o corpo era mau, eles não acreditavam que iriam ressuscitar. Paulo está juntando algumas coisas aqui. A nossa crença principal passa pelo fato. E uma vez eu ouvi uma discussão muito interessante a respeito da questão sobre o que realmente é mais importante. E eu vi algumas pessoas dizendo que o símbolo principal da fé cristã deveria ser a cruz. E um outro grupo dizendo não. O símbolo principal do cristianismo deveria ser a entrada da tumba vazia. E eu fiquei observando aquilo e eu não me esqueço, porque eu lembro bem deles comentando, sim, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é fato, e você precisa lembrar disso todos os dias. Mas o que garante a nossa entrada na eternidade não é o fato simplesmente de Jesus ter morrido, mas é o fato dele ter ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressurgido dos mortos, vencendo a morte, de nada teria adiantado. Então, sim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Não esqueça disso em momento nenhum. Presta atenção nisso. Cristo era inocente, morreu pelo seu e pelo meu pecado. E se por algum momento você ousa pensar, não, eu não sou tão ruim assim, sim, você é. Todos nós somos. Paulo vai dizer isso a outra igreja. Porque todos pecaram. E destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Queridos, não é uma competição de pecado. Ah, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, como alguns falam. Queridos, não se trata disso. Todo e qualquer pecado é suficiente para nos manter a eternidade longe do Senhor. E Cristo, como inocente, padeceu, morreu, sofreu naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele vence a morte. O último inimigo. Todo aquele que já passou por uma experiência profunda de luto, entende um pouco melhor isso. Quem de fato já passou por uma perda profunda, entende o que significa verdadeiramente separação. Enquanto nós não passamos por uma experiência real de luto, a gente não consegue compreender plenamente o que a Bíblia está falando quando diz que o salário do pecado é a morte. Eu confesso para os irmãos que algumas coisas eu só comecei a sentir plenamente depois que realmente tive uma experiência pessoal e profunda sobre luto. Que é quando você se depara com o fato de entender que nunca mais você vai ter novamente aquela presença. O quão brutal significa isso? O quão devastador é isso? Porque não foi algo feito pelo Senhor. Não foi o Senhor que planejou a morte. A morte surge como consequência do pecado. Então o pecado ofende a Deus. E a coisa mais importante na nossa crença gerou esse comportamento distorcido que aquelas pessoas tinham, de entender e se acharem superiores. Queridos, o nosso comportamento está muito vinculado ao que nós verdadeiramente acreditamos ou entendemos. É por isso que nós temos tantos lembretes da própria palavra, que sim, precisamos conhecer profundamente o texto,
para não nos afastarmos do que o Senhor espera, para não nos desestabilizarmos, para não nos desviarmos, para não errarmos. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu quero conhecer a sua palavra para entender. E mais protegido eu estou de ser enganado. Nós temos algumas palavras muito profundas sobre o tempo que a gente já está vivendo. Nós temos alguns lembretes da parte do Senhor. Lembrando que surgirão pregadores, surgirão profetas, falsos cristos, anticristos, com alto poder de influência. E, se possível, até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Aquela igreja tinha uma certa paixão por belos discursos. Aquelas pessoas, e isso tem muito a ver com a cultura da cidade, elas gostavam de se sentir intelectualmente diferenciados. E pagaram um preço grande, porque como igreja sofreram absurdamente. E quando Paulo se ausentou, a loucura tomou conta da própria igreja. E é por isso que Paulo está escrevendo. Para Paulo não tinha nada mais importante do que a doutrina da ressurreição de Cristo. De fato, não tem. Não existe. É o que nos garante a vitória. Então, nesse bloco, Paulo primeiro fala sobre a pregação dele mesmo. Os 2 primeiros versículos, ele vai lembrar: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Paulo está lembrando do tempo que ele teve ali. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Paulo então está dizendo que não adianta estar na igreja, ser igreja, se a sua fé, se a sua crença está distorcida. Não é o fato de você ser uma pessoa com fé. E eu sempre digo isso: o brasileiro é um dos povos mais propensos a acreditar em alguma coisa no mundo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de uma música que fez muito sucesso e que tem uma letra provocativa, inclusive para o crente. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê? Se você lembrou da melodia, pede perdão ao Senhor agora e volta para o culto. É isso. Tanto que muitas pessoas gostam de dizer: Deus é brasileiro. O brasileiro consegue juntar crenças que em qualquer outro lugar do mundo não se juntam. É no Brasil que a gente acha crente que acredita em horóscopo. Se o irmão leu o horóscopo hoje, pede perdão para o Senhor, se liberta. Porque não dá. Se você, quando conhece alguém, pergunta qual é ascendente, vai orar, irmão, pede perdão. Até hoje eu não sei o que é ascendente, mas é o que o pessoal fala, né? Ah, fulano é o quê? Não sei o que com ascendente, não sei onde, eu não sei. Mas as pessoas falam. E se você pergunta, misericórdia. O Brasil consegue gerar distorções, como as pessoas irem para a Bahia, independente da crença, amarrarem uma fitinha do Senhor do... Vocês conhecem? Senhor do Bonfim, você sabia que não tem nada a ver com a questão católica, que é uma mistura com as religiões afro? Está cheio de católico fazendo oferenda para Iemanjá. Iemanjá é uma divindade afro. A gente consegue misturar umas coisas assim, completamente malucas. Porque as pessoas acreditam, mas não aprofundam. Elas acreditam porque o outro fala, mas elas não procuram saber o que realmente está sendo dito. Aconteceu um negócio muito interessante esses dias para animar os debates religiosos. O Papa, gente, declarou
que não existe uma questão salvífica, né? Que não há uma questão ali com Maria no que diz respeito a ela salvar. Foi uma outra palavra, não foi salvífico. Qual foi a palavra que ele declarou? Que Maria não... Eu esqueci a frase, mas resumindo, é isso, Maria não salva. É mediadora, né? Isso. Sabe o que aconteceu? O povo está achando que é mentira, fake news, que é coisa de crente, que não foi isso que ele falou. E aqueles que viram que foi ele que falou, viraram assim, esse Papa não sabe de nada. As pessoas preferem se manter no erro do que rever o que creem, quando ditas que estão pensando errado. Isso é sério. Então Paulo está aqui lembrando, permaneçam firmes no que eu ensinei, porque senão a fé de vocês é inútil. Já parou para pensar a respeito de carregar uma fé inútil? Gente, isso é mais sério do que o que a gente consegue pensar. E tem alguns textos bíblicos que são muito pesados sobre isso. Quando a gente fala que é pela graça que nós somos salvos, isso não é uma conversa simples ou banal, isso é profundo. Porque o próprio Jesus fala no fim que haverá a situação daqueles que chegarão até o Senhor no dia final, no dia em que está havendo a separação. E eles chegam e o Senhor vai dizer o seguinte: eu não conheço vocês. Como alguns brincam esportivamente, acesso negado. Vocês não vão entrar. E as pessoas vão dizer o seguinte: mas Senhor, em teu nome não pregamos, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer: afastem-se de mim. Isso é muito sério. Paulo está dizendo àqueles irmãos que se eles não permanecerem firmes, e aqui a gente precisa entender uma questão, o que importa não é como a gente começa. Paulo faz infinitas comparações com questões esportivas. Paulo está dizendo, a largada não importa muito não. O importante é como você adquire consistência, desenvolve e finaliza a prova. O importante é como você termina. E Paulo está aqui lembrando aquela igreja. Lembrem do que eu preguei para vocês. Eu preguei o evangelho puro e simples. Por mais que vocês queiram outras coisas, o evangelho é isso. Não se afastem. Não se afastem. Permaneçam deles, porque senão a sua fé será inútil. Queridos, no que é que a gente está acreditando hoje? O quanto nós vemos, entendemos, enxergamos o que é ser igreja está validado com o que a Bíblia diz de ser igreja. O quanto não estamos mudando as coisas baseados apenas no nosso próprio entendimento do que a gente acha que tem que ser. Desde o início que Jesus faz questão de mostrar que não é o que eu acho, o que eu penso, é o que ele diz. Os discípulos se reuniram com Jesus entendendo que ele era o homem que ia acabar com o Império Romano. Os discípulos se reuniram com Jesus porque eles falaram: agora o trono de Davi será restaurado. E Jesus, na primeira pregação, chega e diz o seguinte: não, vocês têm que amar o seu inimigo. Imagina a cabeça daqueles homens. Como assim amar inimigo? Não, está errado. A gente tem que ir para cima, porque nós somos descendentes de Davi, que um dia pegou uma pedra e derrubou um gigante, então vai para cima, estamos juntos. Não. O evangelho do reino não é esse. E agora está Paulo lembrando aquelas pessoas. Vocês se lembram quando eu cheguei aí? Vocês se lembram o que eu disse? É nisso que vocês têm que focar, no Jesus que morreu, no Jesus que ressuscitou, e um dia nós também
ressuscitaremos. Queridos, o que realmente importa é aquilo que está afirmado na palavra. Paulo então está relembrando e resumindo. Aqui nós temos um chamado querigma, que é a pregação principal, é aquilo, o miolo ali, né? A essência da pregação do evangelho. Paulo está relembrando aqueles homens. A partir do versículo 3, ele diz exatamente o que ele transmitiu. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por isso, por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Paulo está aqui, inclusive, lembrando que não é simplesmente um detalhe a ressurreição. A ressurreição é um fato histórico. A ressurreição é um fato com testemunhas. Não é um achismo, não é algo que você podia, talvez, não. A ressurreição aconteceu. Hoje nós ouvimos, e aí quem tem amigos mais para o lado da descrença, né, eles gostam de falar que a Bíblia, quem é que sabe quem escreveu a Bíblia? Esse negócio aí pode ter sido mudado, não sei quanto tempo atrás. E as pessoas tentam tirar o crédito da pregação. Esse negócio de ter ressuscitado mesmo. Tem gente que gosta de dizer que Jesus foi incrível, foi um grande homem, ensinou coisas maravilhosas. Mas quando chega na questão da ressurreição, a pessoa não acredita. Acha que aí já é invenção. E Paulo está aqui dizendo, existem testemunhas, muitas. E Paulo faz questão de dizer que Cristo morreu e foi sepultado. Acabou, foi enterrado. Mas ele ressuscitou. É uma questão que envolve, sim, um novo corpo. A ressurreição foi real, histórica e corporal. Porque algumas pessoas, entendendo que a carne não valia, descredibilizavam e diziam que não, imagina, a gente não vai ressuscitar assim não, o que importa é só o espírito. Querendo fazer algumas divisões, gerando um monte de problema dentro da igreja. E Paulo está aqui dizendo, vamos ressuscitar também. Aí já entra em umas questões de escatologia. Um dia todos nós, vamos passar pela experiência da ressurreição. Novos corpos. E a vantagem é que na eternidade, com certeza, não vai ter esse dilema de emagrece e engorda, né? Vamos estar livre dessas coisas. Agora eu até brinco com alguns. Eu falei, se na eternidade os corpos forem meio gordinhos, eu vou dar risada de alguns. Né? Tá vendo? Se mataram lá na terra e o padrão do Senhor aqui é algo um pouquinho mais redondo. Já pensou? Que maldade, né? Independente, lá não vai ter essa preocupação. Mas sim, a palavra fala sobre isso. O Senhor vai restaurar todas as coisas. E aí acontece um negócio muito interessante aqui. Porque no final Paulo vai citando os nomes todos. Apareceu aos discípulos tal, apareceu aos outros, apareceu a fulano e apareceu a mim. Paulo entra e faz uma ponte aqui maravilhosa a respeito do que o Senhor está fazendo e lembrando que sim, o Senhor levantou o próprio Paulo. Provavelmente, quando Paulo fala aqui,
o que tivesse nascido fora de tempo. Paulo está lembrando que Cristo continuava a agir, que a ressurreição não era algo que tinha simplesmente aparecido e que Jesus havia sumido e que Jesus não estava mais. Quando Paulo diz, ele apareceu a mim, ele diz, Cristo continua agindo. E Paulo havia sido muito rechaçado e ofendido por aquela igreja. As pessoas, com o passar do tempo, passaram a ver Paulo como alguém de menor crédito. E provavelmente o termo que é utilizado aqui é como se ele tivesse sido abortado, como se fosse algo sem valor. E aí Paulo faz algo incrível. Porque Paulo diz, Jesus apareceu a mim, que sou sem valor. Aqui Paulo também está ensinando a igreja. Paulo vai novamente, preste atenção em quantas vezes Paulo vai defender o seu apostolado. Versículo 9, Paulo vai dizer, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e o que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Aqui Paulo está sendo direto à igreja. Paulo está lembrando que enquanto eles esperavam grandes figuras, enquanto eles esperavam pessoas reconhecidas, Deus havia levantado alguém repugnante. Paulo tem uma noção exata de quem ele é, de quem Deus é, e do que Deus faz. Humanamente, Paulo de fato era um homem notável. Mas Paulo havia feito coisas que ele mesmo era profundamente arrependido. Paulo carregava a tristeza de ter perseguido a igreja. Algumas teorias, algumas ideias, alguns grupos defendem que isso literalmente o atormentou. Aquele filme que tem Paulo, o apóstolo da graça, ele trata um pouco disso. Ele mostra um Paulo já idoso, não tanto pela idade, mas pelo sofrimento. Um Paulo frágil, que ainda tinha pesadelos com os crentes que ele havia perseguido e matado. Então Paulo achava aquilo realmente terrível. E quando Paulo fala sobre isso, e Paulo tem alguns textos que hoje nós teríamos muita dificuldade de falar. Paulo é aquele que escreve para todo mundo ouvir, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo é aquele que chega e diz, eu realmente sou muito ruim. Isso é contra a cultura nos tempos de hoje. Nos tempos da imagem, nos tempos da rede social, nos tempos da autoajuda, nos tempos das frases de efeito, Paulo ia ter problema com o algoritmo. Ninguém gosta de seguir alguém que diz que não é nada. Pode mostrar fraqueza. Paulo tinha plena noção. Paulo é aquele que declara algo simples e verdadeiro. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso faço. Paulo não tinha problema com isso.
A gente vive na era em que as pessoas dizem: imagina, você não pode demonstrar fraqueza. A crise de autoridade. Paulo não tinha essa. Paulo dizia: eu erro e erro muito. Mas Paulo lembra que o leva não é o seu mérito. Deus não o chamou porque ele era alguém muito bom. Deus o chamou pela vontade soberana dele, Deus, e utilizou mesmo alguém que havia perseguido a sua igreja. Era pela graça. E isso que Paulo está alfinetando aqui, a igreja. Paulo está dizendo: realmente, eu sou alguém que não merece o crédito. Eu sou alguém que pode ser considerado desprezível, mas foi este homem desprezível que Deus escolheu para pregar para vocês. A gente precisa entender que, de fato, quem movimenta, quem escolhe, quem faz, é o Senhor. E Paulo está aqui dizendo. E no final ele diz: não importa quem traz a mensagem, eu ou os apóstolos. O importante é que vocês escutem. O importante é que vocês obedeçam e permaneçam firmes. No final, Paulo tinha plena noção que todos eram pecadores. E o que fazia diferença é a graça do Senhor. Paulo está aqui provando e dizendo: a coisa mais importante é vocês entenderem que Cristo morreu pelos nossos pecados, por todos, pelo meu e pelo seu. E enquanto você não entender isso, se arrepender e aceitar a graça do Senhor, nada mais funciona. A igreja é mantida pela graça e misericórdia do Senhor. E pelo entendimento de que não somos nós. As coisas se perdem, queridos, quando nós achamos que somos alguma coisa. Essa semana, lendo o texto, e eu comentando com alguns colegas, eu falei: gente, eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me frustra, que mais me deixa arrasado, é quando a gente precisa dizer e lembrar, chegar para alguém e falar: puxa vida, eu sou pastor. Isso mexe com qualquer um, e aí o texto bíblico foi aquela pancada, né? Assim, meu filho, Deus falou mais ou menos assim para mim: meu filho, se Paulo precisava ficar o tempo todo lembrando que era apóstolo, o que nós passamos nos dias de hoje? Se Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, era visto como alguém inferior por uma igreja, veja lá nos dias de hoje o que se pensa ou não a respeito dos pastores. Mas a questão é entender qual é a mensagem. O que de fato faz com que suas atitudes mudem ou não. O quanto somos firmados na certeza disso. Queridos, preste atenção. A crença principal da nossa fé é: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar o quê? Para nos dar o quê? Salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, presta atenção nisso. O ponto principal, se fôssemos falar juridicamente, o contrato assinado comigo e com você, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Enquanto você não se arrepender e entender que você é pecador e precisa do Senhor, não tem contrato assinado com você, não. O contrato assinado pelo Senhor na cruz só é validado no dia que você entende que você é pecador. Se você não entendeu isso ainda, se você acha que é alguma coisa que não é bem assim, o contrato não está valendo para você. Mas para você que já entendeu, o contrato assinado
tem uma cláusula: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O contrato é a vida eterna. O contrato assinado não envolve uma vida numa bolha. Não envolve uma vida sem luta. Não envolve uma vida sem doença. Não envolve uma vida sem traição. Não envolve uma vida sem desemprego. Não envolve uma vida sozinho. O contrato assinado envolve a vida eterna. Para todo o restante, a cláusula é: tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação. O Senhor não prometeu nos dar uma vida sem sofrimento, mas prometeu estar conosco enquanto o sofrimento dure. Essa é a essência do Evangelho. Qualquer outra pregação que vocês ouvirem, qualquer outra promessa que vocês ouvirem a respeito de coisas que Deus vai te dar se você fizer isso e aquilo, é mentira. Você pode gostar, você pode seguir, você pode curtir, você pode ir, fica à vontade. Mas o que vale é o que Paulo está dizendo aqui: a fé será vã. É isso que faz a diferença. Eu não estou dizendo aqui para você que ao ser crente você se torna um condenado. O que eu estou dizendo para você é que ao se tornar crente, você continua sujeito a absolutamente todas as coisas desta vida. Mas o Senhor estará contigo. Mas o Senhor permanecerá ao seu lado. O Espírito Santo estará lhe mostrando o que fazer. Seja através da ação no próprio coração, seja através dos relacionamentos em igreja. O fato do Senhor estar conosco não significa que não teremos problemas e não dependeremos da ajuda um do outro. Mas ao recebermos, aí está o Senhor. Paulo abre esse capítulo onde ele vai tratar o que a igreja acredita como igreja, deixando bem claro que a coisa mais importante, inegociável, o coração da crença está no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para perdoar e nos salvar. Qualquer outra coisa está fora. Está fora. E esse é o grande ponto que nos faz termos grandes problemas. Porque para muita gente isso não basta. Para muita gente, o que importa são outras coisas. Como foi para a igreja de Corinto. Tem que ter mais alguma coisa. Esse negócio aqui está simples demais, não é possível. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei já há bastante tempo. Eu fui pregador de um culto do Dia do Evangélico em uma cidade ali perto de Curimatá. E aí eu fui pregar. E aí com a missionária que estava organizando, a missionária Batista, organizou o culto. Era um feriado, mas era assim um feriado tipo terça-feira. Não dava... Quarta-feira é aquele feriado que você não tem como emendar com nada, né? Quarta-feira, feriado de quarta-feira é um negócio assim meio complicado para quem gosta das emendas. E aí a preocupação da missionária era fazer uma programação bacana. Cidade pequena, gente, cidade bem pequena. Era fazer algo ali para que acabasse cedo, porque no dia seguinte as pessoas iam trabalhar, estudar, tinha tudo normal. Aí ela me mostrou aqui a programação maravilhosa e tal. Eu falei, não, beleza, não tem problema, vai dar certo. 9h, 9h30, a gente está finalizando. Beleza. Aí começou a programação e tal, e estava dando tudo certo. Preguei.
E ia acabar ali por volta de 9h10, 9h15. Aí subiu um outro pastor. Pegou o microfone. Mas isso aqui tá bom demais. O povo faz festa no mundo e acaba às 5 da manhã. Por que os crentes têm que acabar cedo? Rapaz. Aí esse homem começou, eu quero chamar o conjunto Rosas, não sei de onde, não sei o que, para vir louvar o Senhor aqui. Gente, apareceu o conjunto de tudo quanto é canto. O culto que ia acabar 9h15 acabou 10h45. E eu fico lembrando, aí eu lembro assim da missionária, baixou a cabeça, rasgou o papel. Falei, e o detalhe, eu estava lá em cima, era num caminhão, gente. Eu estava sentado lá em cima, não tinha para onde fugir. Com toda a minha destreza, pular o caminhão não era opção. Né? Vocês imaginem a minha agilidade para pular assim um caminhão. Apesar que eu era assim alguns bons quilos a menos, né? Mas mesmo assim ia ficar um negócio meio estranho, o pastor pulando de terno ali o caminhão. Então, eu fiquei lá até o final, mas eu fiquei impressionado. E eu não esqueço o pastor olhando, dizendo, mas isso aqui foi muito simples. Gente, às vezes o que complica é porque a gente acha que o que está acontecendo é muito simples. Mas não pode ser só isso, tem que ter mais. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos perdoar e nos dar salvação. É isso. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Esse é o objetivo final. É isso que o Senhor quer que a igreja proclame. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente faz missões. É para anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. É isso. Se isso parece pouco para você, se isso não basta, você precisa ter uma conversa com o Senhor. Você precisa pedir desesperadamente para Ele, para que o teu coração seja transformado. Para que você possa cantar palavras como cantamos aqui, dizendo que melhor do que a vida é o teu amor. Mais importante do que qualquer objetivo de vida que eu tenha. Maior do que qualquer meta. É o amor do Senhor. Se Ele não é, a sua fé pode estar sendo em vão. Se o Senhor não te basta, o seu coração ainda precisa ser quebrantado pelo Espírito Santo. E essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. É apenas você. Eu queria convidar o ministério que subisse e queria lhe dar como costumeiramente a gente faz a oportunidade que você reflita alguns instantes sobre o que você ouviu. Seja sincero com você mesmo. O Senhor tem lhe bastado atualmente. Você consegue entender e dizer que a sua vida é de fato uma vida voltada para o Senhor? Ou a sua vida está aí com tanta coisa que o Senhor é quando você consegue se lembrar? Como é que está o teu coração? Quanto seus objetivos de vida estão alinhados com o Senhor? Quando Paulo declara que ele de fato é alguém menor, não era falso discurso não. Paulo se sentia assim. Mas ao mesmo tempo, Paulo está lembrando que, gente, o que você pensa, a sua opinião, ou aquilo que você acha a respeito daquele que o Senhor levantou para pregar, não significa nada. Porque o que importa é a mensagem.
Não fique esperando a figura dos sonhos à sua frente. Talvez ela não venha nunca. Talvez o líder do ministério que você serve seja uma pessoa que você não considera, não gosta, acha incapaz, acha até que é melhor que ele. Talvez você pense isso a respeito até mesmo de mim. Eu acho que eu não sou digno de estar aqui em cima. E essa é uma questão que Deus vai tratar com o teu coração. Mas o que Paulo está lembrando aqui é que o que importa é a palavra que está sendo pregada. É o evangelho que está sendo pregado. É isso que você tem que refletir e meditar. Feche seus olhos. Santo Deus, tua igreja está em oração. Pai, nós somos igreja, assim como a igreja de Corinto era a igreja do Senhor. Pai, eu peço misericórdia. Misericórdia por mim. Misericórdia pela própria igreja. E o teu Santo Espírito é quem de fato conhece os nossos corações. Mas Pai, que essa igreja nunca perca a essência do evangelho. Pai, que este púlpito sempre esteja pronto para declarar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, nos trazendo perdão e salvação. E Pai, eu peço misericórdia ao Senhor, a começar de mim. Pai, misericórdia para cada um aqui que a tua palavra não tem bastado. Pai, misericórdia. Pai, que ninguém aqui escute do Senhor que a fé é inválida, que a fé é vã ou que foi vã. Que a nossa fé seja validada no poder do sangue de Jesus. Pai, que as tristezas e decepções dos nossos corações não sejam maiores que a cruz de Cristo, mas que sejam colocadas diante dela. Pai, cada coração machucado, cada coração decepcionado, Pai, que isso seja renovado pelo poder do sangue de Jesus. Pai, quebranta os nossos corações a ponto de querer de fato ver o que Paulo viu. Pai, que palavras tão profundas como as cantadas há pouco não sejam apenas fruto de um momento musical, mas fruto de um coração que de fato encontrou no Senhor o tesouro mais precioso que possa existir. Pai, derrama isso sobre a tua igreja. Pai, nos ajuda a ver o que realmente importa. Pai, derrama em cada um de nós a necessidade da tua presença. Pai, o senso de urgência da proclamação do teu evangelho. Apenas o teu Santo Espírito pode fazer isso. Pai, que essa igreja continue sendo um local onde as pessoas são confrontadas e elas entendem a necessidade do arrependimento pelos pecados, e que este continue sendo um lugar, acima de tudo, de graça e misericórdia. Fala com a tua igreja. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.